eu reuni aqui hoje para vocês 7 dicas que vão te ajudar a melhorar a forma que você escreve o seu código e monta os seus projetos. Então fica ligado aí que tem bastante coisa interessante. Já deixa o seu like e bora! Não use getComponent em loops. O getComponent parece meio inofensivo quando a gente aprende a princípio, mas o que ele faz por trás dos panos é um loop por todos os componentes do GameObject, até achar aquele com o tipo certo que a gente determinou. Junta isso com o segundo loop, que fica executando todos os frames, e você já vê onde eu quero chegar. Quando for usar algum desses métodos, cria uma variável e roda ele uma vez lá no start, ou então dá uma limitada para que ele seja chamado apenas algumas vezes. Mas definitivamente evite ele diretamente no update, late update, fixed update ou qualquer outro loop. Use namespaces e assembly definition. São duas coisas que ajudam a gente a saber quando nossos códigos estão muito acoplados. Se tem muitas referências para namespaces ou assemblies muito nada a ver, quer dizer que provavelmente você tem um problema de arquitetura aí no seu projeto. Além disso, os dois ajudam a organizar e a modularizar os seus sistemas. Para criar uma namespace, é só usar a palavra namespace e colocar o nome dela. Daí a gente só joga a classe para dentro dessas chaves. Uma forma que eu costumo nomear elas é pelo nome das pastas. Já a assembly definition é só a gente vir dentro da pasta que a gente quer separar e criar uma nova assembly definition. Isso vai separar essa seção do código em uma DLL diferente. Então, se quiser conversar com o script de fora, será necessária uma referência aqui nas configurações, que aliás tem aqui um monte de opções para poder personalizar. E um excelente benefício que também vem com elas é o tempo de compilação menor. Se você não tiver nenhuma assembly definition, quando mudar alguma parte do seu código, todos os outros vão compilar juntos, o que leva um tempinho a mais para carregar, fica aquela tela de carregamento o tempo todo. Agora, com assemblies não, só aquela seção de códigos vai compilar, diminuindo drasticamente a sua espera. Padronize. A coisa mais desesperadora que tem é você chegar num projeto todo bagunçado e sem nenhuma consistência. Em um canto tá nomeado de um jeito, no outro tá completamente diferente, aqui tá inglês, ali tá português. Uma nomeação boa e padronizada aumenta muito a nossa produtividade. Fica mais fácil de identificar as coisas e você não precisa ficar decifrando o que cada pedaço faz. Então, primeira coisa, dê nomes consistentes e que fazem sentido. Evite ao máximo abreviações e coisas que se uma pessoa de fora olhar, não vai entender. No máximo, aquelas mais comuns como min ou max para mínimo e máximo. O seu programa deve ser fácil de ler como se fosse um livro. Não preocupa tanto com o tamanho do nome da variável. Se você não estiver escrevendo um TCC dentro do nome de uma int, tá tranquilo. Umas 3, 4 palavras no máximo já é o suficiente. Tem que ficar o mais claro possível o que aquele valor, aquela classe, aquele método tá fazendo. E é claro, ninguém consegue bolar um nome bom de primeira, então é para isso que serve a ferramenta de renomeação. Quando pensar em algo melhor, é só você ir lá e trocar. Além disso, uma coisa importante é ser consistente na formatação. Se você vai usar Pascal Case em um método, use em todos os outros. Vai usar Camel Case nos fields, usa nos outros também. O importante é definir um padrão e seguir ele até o final. O que eu geralmente uso é o recomendado pela Microsoft mesmo. O link vai estar aí embaixo para quem quiser dar uma lida. Além dessas questões de código, seguir um padrão de organização com as suas pastas, arquivos e hierarquia das cenas também são extremamente importantes para você não se perder. Então, nada de deixar isso para o segundo plano. Pense na arquitetura do projeto. A coisa mais importante no seu projeto é ter um código limpo. Pode parecer mais fácil não pensar muito nisso no início, só começar a atacar um monte de if no update, umas variáveis booleana, uns get component para fazer as coisas funcionar, mas conforme o projeto vai evoluindo e crescendo, isso acaba se tornando uma bola de gambiarra e de código espaguete. Chega uma hora em que você não consegue adicionar mais nada sem quebrar tudo e ficar dias corrigindo coisa. Aqui na tela tá aparecendo um gráfico que eu tirei de uma palestra do Uncle Bob.
e que relaciona a produtividade de uma equipe e o tempo de projeto. Você vê que é uma curva, os resultados começam lá em cima, mas conforme o tempo passa, vai estagnando e não consegue mais sair do lugar. Agora, já com o código limpo, ele segue quase que uma linha reta, a produção não para, consegue continuar em um ritmo constante e está sempre adicionando coisas novas. Porque nesse caso, eles planejaram o que vão fazer e como vão fazer. Assim, seguindo os princípios Solid, fazendo um código fácil de estender, fácil de dar manutenção e fácil de ler, a trajetória do projeto segue com um número menor de imprevistos e sem começar a aumentar o custo de forma desnecessária. E aí que vem aquela parada que eu falei na parte de nomeação. Nenhum ser humano vai conseguir escrever um código super limpo de primeira. O nosso cérebro não funciona assim, por isso temos que ficar constantemente refatorando. Conseguiu fazer aquela feature nova funcionar? Perfeito, excelente. Mas ainda não está na hora de dar um pull request e falar que está finalizado. Essa é a hora que você lê tudo que você fez e passa um tempo pensando em como vai refatorar aquilo. Então, não subestime um código limpo, ele vai te poupar muito tempo. E toma cuidado para não ficar arquiteturando e abstraindo demais tudo que for fazer. Se é uma coisa boba que vai ser só executada uma vez e que nunca vai expandir, mudar ou qualquer coisa do tipo, não precisa ficar quebrando a cabeça à toa. Não edite materiais diretamente. Quando você vai alterar um material em runtime ou pelo editor, mudar uma cor ou uma propriedade por script, a gente geralmente vê de dois jeitos. Usando a propriedade material, que cria uma nova instância do material e edita ela ao invés do original. E a propriedade shared material, que edita diretamente o asset original. Os dois, na maioria das vezes, não vão ser o que você vai querer. No caso do material, toda vez que ele for chamado, vai criar uma nova instância. Então, se você fizer isso de forma descuidada, jogar em algum loop ou coisa do tipo, vai chegar uma hora que vai dar um leak de memória, com todos aqueles materiais carregados. O Shared Material, por outro lado, edita diretamente o asset. Então, caso você mude uma cor no meio do jogo, ela vai continuar lá depois que sair do Play Mode, o que provavelmente não é o comportamento que você está querendo. Nesse caso, a gente tem uma terceira opção, que resolve esses dois problemas pra gente, usando Material Property Blocks. Para isso, você precisa criar uma variável do tipo Material Property Block, setar as propriedades que você quer e atribuir no material, usando o método setPropertyBlock. E é literalmente só isso, já pode partir pro abraço. Ele vai editar apenas aquele material e você não vai sofrer com nenhum desses dois problemas citados anteriormente. Use Scriptable Objects. Muita gente acaba subestimando eles. E se você acha que eles não se encaixam no seu projeto, provavelmente encaixa. Eles são uma ferramenta muito poderosa da Unity, e além de serem usados para guardar dados, que nem a gente geralmente vê, eles podem ser um elemento importantíssimo na arquitetura do seu código. Pensa só nesse exemplo simples. Eu tenho um Scriptable Object que guarda um valor inteiro e um evento para quando esse valor mudar. Vamos fingir agora que ele está valendo 5. O script soma vai mexer nele, vai pegar uma referência aqui no editor e somar 2 dentro desse valor. Então 5 mais 2 vai valer 7. Enquanto isso, a gente tem esse outro script chamado view, que também tem uma referência para esse objeto. E além desse objeto, ele também tem uma referência para um texto. Então ele vai se inscrever nesse evento e quando o valor mudar, ele vai lá e atualiza o texto na tela. Então, a gente tem simplesmente dois scripts que estão interagindo entre si, mas que nenhum sabe da existência do outro. O view não foi lá e pegou uma referência do sum. Eles não estão acoplados, eles estão apenas alterando e lendo um valor. Então dá para arrumar diversas funcionalidades para eles. A imaginação é o limite. Então, se você não tem o costume de usar Scriptable Objects, eu te recomendo pesquisar mais sobre eles, porque eles são incríveis. Faça unit tests. Uma coisa que eu vejo pouquíssima gente falando é sobre unit tests. Eles possibilitam com que você teste partes dos seus sistemas de forma automática, assim detectando qualquer erro antes mesmo de você dar play. Isso em um projeto grande com diversas funcionalidades é uma mão na roda, já que tem muitos bugs muito específicos que às vezes você nem percebe. Então, eles ajudam muito a aumentar a sua produtividade.
É comum também, embora eu não pratique muito, os desenvolvedores fazerem Test Driven Development, que consiste basicamente em criar uma série de testes e depois fazer o seu código passar por eles. Então vale muito a pena aprender mais sobre, e com o tempo aprender a criar testes realmente úteis, ao invés de só ficar criando para literalmente tudo. E por hoje é só isso, já deixa aí embaixo o seu like para poder fortalecer. Se gostaram e querem que eu traga mais vídeos assim, por favor comente aí embaixo. E se tiver mais dica também, compartilhe aí embaixo com a gente. Manda esse vídeo aí para algum amigo seu que também é programador Unity e tá precisando ouvir isso aqui. Obrigado por tudo, até a próxima e fiquem bem.